A Epístola aos Hebreus, parte 3. O Filho, a glória de sua pessoa. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versos 2 a 3. O irmão Andrew Murray, ele disse uma porção muito preciosa, nos seguintes termos: sabemos que aquilo em que o homem coloca seu coração exerce poderosa influência sobre sua vida e deixa uma marca sobre seu caráter. Aquele que corre atrás da vaidade torna-se vão. Aquele que confia em um Deus criado por sua própria imaginação descobrirá que sua religião é uma ilusão. Aquele que coloca seu coração no Deus vivo descobrirá que o Deus vivo tomará posse de seu coração e o encherá. As consequências de tal fato vão muito além do que podemos mensurar. Por essa razão, não devemos ter apenas uma ideia geral acerca do Cristo por meio de quem Deus fala conosco, mas deveríamos encher nosso coração com tudo que Deus nos revelou acerca de seu Filho. O conhecimento de sua pessoa será o alimento de nossa fé e, tal qual a nossa fé, será também nossa experiência de seu poder salvador e da comunhão com Deus, para a qual o Filho conduz. Ouçamos o que nos é ensinado a respeito do Filho em quem Deus nos fala. A quem designou herdeiro de todas as coisas. A breve recomendação do Filho, feita nestes versículos que citamos, versículos 2 e 3, desvenda-nos tanto a pessoa como a obra do Filho. Na sua pessoa, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata da substância de Deus. Na sua obra, ele criou o universo e sustenta todas as coisas e fez a purificação dos nossos pecados. Quando lemos ele a quem foi constituído herdeiro de todas as coisas, isto é, o herdeiro legal, que herda tudo na economia de Deus, visto que ele não é apenas o Filho de Deus, mas também o herdeiro de Deus. Tudo o que o Pai tem é e possui é dele, conforme podemos ler em João 16, versículo 15, que diz: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. No passado, o Filho era o Criador, conforme os versículos 2, versículo 10 dessa Epístola de Hebreus, e também em João capítulo 1, versículo 3, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. No presente, ele é aquele que sustenta e carrega todas as coisas, conforme o versículo 3. Sustentando e carregando todas as coisas pela palavra do seu poder. No futuro, será o herdeiro que herdará todas as coisas, conforme Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Notemos ainda que no versículo 2 do capítulo 1 de Hebreus, nos é dito
logo após se referir a ele como herdeiro de todas as coisas, está escrito: pelo qual também fez o universo, ou as eras, que é uma expressão judaica que quer dizer o universo. As eras não se referem à questão do tempo, mas à criação do universo, desvendada no tempo por eras sucessivas. O grande propósito de Deus com a criação era ter uma herança para seu filho, na qual pudesse demonstrar sua glória e depositar sua bênção. O filho é a causa final, o fim de todas as coisas. Ele é também o início, por meio de quem ele também fez os mundos. Ele é a origem e a causa eficiente de tudo o que existe. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O lugar que o Filho possuía no ser divino era tal que a relação de Deus com tudo o que era exterior a si mesmo foi realizado somente por meio do Filho. O início e o fim de tudo que existe encontram-se no Filho. Ele é também o meio, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas nele subsistem. Uma vez que essas coisas não foram criadas sem ele, poderiam porventura existir sem ele? Ele as sustenta cada momento pela palavra do seu poder, da mesma forma como foram criadas por sua palavra. Esse é o Filho por meio de quem Deus nos fala. O que torna o Filho digno de ocupar essa posição tão elevada entre o Criador e a criatura? Porque, como Filho, é somente nele que se manifesta a glória de Deus, inacessível e totalmente incompreensível. Por meio dele, como mediador, o Deus não criado e as obras de suas mãos podem entrar em contato e ter comunhão. A relação do Filho com a criação tem como base sua relação com o Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Assim como somente podemos conhecer o Sol por meio da luz que dele emana, assim é também Cristo, o resplendor, a revelação da glória de Deus. Assim como a luz que emana do Sol tem a mesma natureza do Sol, assim também o Filho e o Pai têm a mesma natureza, Deus oriundo de Deus. Assim como um filho tem semelhança com seu pai, porque sua vida e natureza procedem do Pai, assim também o Filho de Deus é a expressão exata do seu ser. Ele tem o mesmo ser de seu Pai, a expressão exata. Por isso, tem vida em si mesmo, assim como o Pai tem vida em si mesmo. Alguns podem ser tentados a pensar que esses são mistérios teológicos muito profundos para o cristão comum e desnecessários para a nossa fé e vida cristã, e podem ser inclinados a perguntar que importância tem para um cristão simples saber tudo isso? Irmão, não pense assim. É de extrema importância que conheçamos a glória de Jesus. Quanto mais a alma estiver cheia dessa glória e adorar a Deus nessa glória, mais experimentará a confiança no Senhor para realizar uma obra divina e sobrenatural em nós e conduzir-nos a uma comunhão viva e real com Deus como nosso Pai. Não sejamos egoístas e mesquinhos a ponto de contentar-nos com a esperança de salvação que temos em Jesus e negligenciarmos o conhecimento pessoal e íntimo dele, senão para o nosso benefício
Então, por causa de Deus, por causa de seu infinito amor e graça, busquemos conhecer corretamente o Filho abençoado que o Pai nos concedeu. Tiremos nossos olhos desta terra, meditemos, contemplemos e adoremos o Filho, até que Ele, que é o resplendor da glória divina, resplandeça em nosso coração, e Ele, a quem o Pai concedeu tal posição como Criador e sustentador e herdeiro de todas as coisas, tome esse lugar em nós também e seja o início, o meio e o fim de todas as coisas para nós. É nesse Filho que Deus fala conosco, não por meio das palavras do Filho somente, pois essas palavras são também humanas e podem, assim como as palavras inspiradas dos profetas, ser de pouco proveito. É diretamente pelo Filho, o Filho vivo, poderoso, divino, que Deus fala. É unicamente por meio do contato vivo e direto com o Filho que essas palavras serão proveitosas. E o Filho, não como pensamos dele superficialmente, mas o verdadeiro e real Filho divino, como Deus o revelou, conhecido e adorado e aguardado como o resplendor da glória divina, é esse Filho de Deus que entra em nosso coração e ali habita, em quem Deus falará conosco e em quem seremos levados para perto de Deus. Quando Cristo revela o Pai, ele não o revela para nossa mente, para que tenhamos mais pensamentos a respeito dele. Cristo revela-nos o Pai em nosso coração e vida, para que conheçamos e experimentemos o poder no qual Deus pode habitar e operar no homem, restaurando-o para que goze daquela comunhão abençoada para que foi criado, mas perdeu por causa da queda. A grande obra de Deus no céu, o principal pensamento e desejo de seu coração é alcançar nosso coração e falar-nos em seu Filho. Ó, permita que a grande obra de sua vida e o grande desejo de seu coração sejam conhecer esse Jesus e, como um discípulo humilde e manso, prostrar-se aos seus pés e permitir que ele lhe ensine sobre Deus e a vida eterna. Sim, prostremo-nos agora mesmo diante dele, aquele que tem uma glória composta de 4 aspectos, como a palavra descortina diante de nós. Ele é o herdeiro de tudo o que Deus possui. Ele é o Criador. Ele é também o sustentador de todas as coisas. Ele é o resplendor da glória de Deus e a imagem perfeita de seu ser. Ó, meu Salvador, abandono tudo para conhecer-te melhor e permitir que Deus me fale em tua pessoa. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Como dependemos do Pai para conhecer o Filho, e do Filho para conhecer o Pai. Possamos em profunda humildade reconhecer essa dependência, crer e aguardar em mansidão pela revelação divina. Há momentos em que desperta na alma um profundo desejo de conhecer Deus. Ensino não satisfaz. Entesoure esses momentos como algo que Deus amorosamente desperta em você. Exercite em quietude fé no poder que Jesus pode manifestar em seu coração. Torne-se um discípulo de Jesus, um seguidor que dele aprende. Ó herdeiro, criador, sustentador de todas as coisas, resplendor da glória de Deus, imagem manifesta do seu ser, meu Senhor, revela-me o Pai, para eu entender que Deus fala comigo